Só que a tecnologia sem pessoas não vai dar os frutos. Do que adianta ter a melhor ferramenta de Big Data se não temos equipes preparadas para interpretar esse dado? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acartes Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Meu nome é Otávio Neto, sou diretor executivo da Acartes e host do Acartes Podcast. E mais esse episódio, hoje tendo o prazer de fazer episódios especiais na Expo Super 2024, a maior Expo Super que já houve em todos os tempos. Um evento que vai trazer muitos negócios, muitas experiências legais. Temos convidados sensacionais comigo hoje. Temos como primeiro convidado o nosso palestrante da Expo Super 2024, no dia 18 de junho, às 15 horas, falando sobre transformação digital, desenvolvendo lideranças para viver a inovação, André Iorio. Sensacional, seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Octávio. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje, hein? Muito obrigado, André, que nascido em Gênova, na Itália, autor de 5 livros, sendo 3 deles best-sellers e professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Conta com mais de 70 mil seguidores no LinkedIn. Também é host do podcast Metanoia Lab, nosso colega... Podcaster. Muito legal, podcaster. E está entre as top 30 de podcasts de negócios no Brasil. Olha, uma hora a gente chega lá também, André. Tá no caminho certo. Foi diretor de marketing e comunicação do Tinder na América Latina por 5 anos e diretor digital na L'Oréal. André é graduado em economia pela Universidade Bocconi em Milão. Bocconi mesmo, André? Pronunciou perfeito. Obrigado. E com mestrado em relações internacionais pela Universidade Johns Hopkins em Washington, Estados Unidos da América. Hoje, uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e potencialização de novos negócios no país. Temos como livros do André: Competências para surfar na transformação digital, O futuro não é mais como era, tudo que você precisa saber para se destacar e liderar no novo mundo do trabalho, o Metanoia Lab, Comportamento humano na era da tecnologia e a era da curadoria, o que importa para a inovação. Hoje a gente vai aprender muito aqui. E temos também como convidado meu querido diretor Luiz Guilherme Dal Canale Bueno, diretor administrativo no supermercado Miatã e vice-presidente da Acartes da região Planalto Serrano. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Otávio. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui hoje. Sensacional. Então, em mais esse episódio, tenho o prazer de receber 2 grandes especialistas, né? Gente que entende de varejo, gente que entende de indústria, gente que entende de pessoas, de transformação digital. E para já começar falando um pouquinho dessa história, né, André? Na sua trajetória profissional, dentre as suas experiências, está de ter sido diretor de marketing e comunicação do Tinder na América Latina. Quais foram os seus maiores desafios e aprendizados nesse período, nessa história? Bom, com certeza o Tinder é um aplicativo que fez muito sucesso. Obviamente, na América Latina, o Brasil representava o maior país, foi o segundo país com mais usuários ao mundo, depois dos Estados Unidos. E foi uma trajetória de muito crescimento, onde talvez o principal destaque seja a importância do comportamento humano e de líderes e gestores e organizações entendê-lo e quase que antecipá-lo. E então uma analogia perfeita para o mundo de supermercados também, do varejo de forma geral, ou até de bens de consumo, bens alimentícios, que é o consumidor lá na ponta está mudando de forma muito rápida. Seus anseios, suas vontades, é um consumidor que hoje em dia compra pelo e-commerce e chega num dia, que tem super aplicativos para resolver sua vida financeira, que eles moldam suas expectativas sobre uma compra de supermercado a partir daquelas melhores experiências. E assim como o Tinder conseguiu inovar através de um produto digital no mundo de relacionamentos, eu tenho certeza que ao focar em comportamento humano e juntá-lo com dados, que pode ser um tema que a gente vai falar daqui a pouco, os líderes do setor de supermercados vão se beneficiar muito e entender melhor o que está acontecendo lá fora. Sensacional. E Luiz, como é que isso tem acontecido na sua empresa? Como é que você vê isso no mundo do varejo supermercadista hoje, essa questão de transformação digital? Eu vou fazer uma breve história aqui de quando eu entrei no Miatã. Isso em 2020, fevereiro de 2020. Peraí, só um parêntese, a história de varejo não começou no varejo, né? Começou em diversas outras experiências. Exatamente. Mas assim, eu venho da indústria, eu trabalhei muito tempo na indústria automotiva, então conheci o que é o processo burocrático, o processo gerido a regras, aquele processo um pouquinho mais lento, mas certeiro, assertivo. Sim. Fui pro e-commerce, trabalhei na Madeira, entendi o que é entrar numa empresa com 400 funcionários e sair dela com 2.400 num período de 1 ano. Uau. Então é aquela loucura que você não tem mais processo mapeado, você tem um crescimento que escala, mas isso me deu uma escola muito boa para me preparar para o varejo. Varejo, querendo ou não, na sua natureza no Brasil, ele é extremamente familiar, né? E quando eu entrei no Miatã,
primeiro dia entrando, entrei no escritório, comecei a escutar um barulhinho que eu não escutava desde 1990, basicamente, que era um barulhinho de impressora matricial. Isso era 2020. Então eu entrei na empresa, comecei a ver que o departamento de compras fazia compras por meio de uma impressora matricial que gerava mais ou menos seus estoques. Eu vi um monte daquelas impressorinhas, sabe? Aquela calculadora que tem a bobina? Caramba. Espalhadas por tudo que é canto, poucos computadores, e eu tinha acabado de chegar de uma startup. Qual ano? 2020. Uau. 2020. Detalhezinho, né? A cereja do bolo, fevereiro de 2020, foi exatamente a data do início da pandemia. É verdade. Então a gente vai alocando essas coisas, mas assim, resumo da ópera, né? 2020 a gente estava nessa situação, 2024, hoje já com CRM com 70% do nosso público mapeado, a gente com um dos RPs mais funcionais, mais eficientes que tem no mercado, investindo forte em capacitação dos nossos colaboradores para conseguirem se adaptar a essas novas tecnologias. Sensacional. E aí, nesse caso, André, eu acho que a sua experiência dessa transformação digital e principalmente o comportamento do consumidor realmente tem tudo a ver com o que a gente faz nos supermercados. Concordo. Mas eu acho que nessa jornada, nesse objetivo de fazer uma transformação digital, muitos desafios acontecem no meio do caminho. Não é fácil, né? É muito fácil falar, não, vou transformar, vou digitalizar, vou mudar tudo. Mas o que você acha que é um erro mais comum, assim? Então, vou começar por algo que o Luiz comentou que é muito verdadeiro. Assim, mencionou o tema da capacitação. Um grande primeiro erro é de implementar novas tecnologias, às vezes até complexas, sofisticadas e caras, sem preparar as pessoas. Então, é talvez o erro mais comum que se vê. Nossos competidores implementam tecnologias, então a gente corre atrás, quase que copia às vezes, ou olha para outros setores se inspirando, mas ainda encara a transformação digital só como um tema de tecnologia e não tanto de pessoas. Só que a tecnologia sem pessoas não vai dar os frutos. Do que adianta ter a melhor ferramenta de Big Data se não temos equipes preparadas para interpretar esse dado? Um segundo grande erro que vejo muito é que muitas vezes transformação digital é vista como uma área separada das outras áreas propriamente de negócio, o que num primeiro momento pode até fazer sentido. O grande problema é quando fica tão distante que as outras áreas sentem, então o digital não é responsabilidade minha, é daquela área de inovação. E a área de inovação fica incubando projetos muito, muito à vanguarda, muito inovadores, muito fora da caixa, mas que não conectam com a realidade do dia a dia do negócio. E talvez um terceiro grande ponto é ver transformação digital muito como uma forma para reduzir custos. Veja, né, muitas empresas automatizando processos, vendo, né, ferramentas para reduzir custos de mão de obra, o que por um aspecto também é o certo, mas pouco ainda se vê a transformação digital como também uma forma de aumentar o valor para o cliente. Então, na equação de lucratividade, enfim, não só focar na parte de custo e minimização de custos, mas também pensar em como isso nos aumenta as receitas através de mais fidelização, mais retenção e advocacia de nossos clientes. Eu vejo que a transformação digital, ela hoje não é uma opção, né? Não tem mais. Como aquela impressora matricial, né? Você vai continuar com a impressora matricial e assim, com todo respeito, e claro que cada empresa tem seus formatos e as empresas funcionam, o varejo alimentar, ele funciona há muito tempo e as coisas vão para frente. Agora, a transformação digital, ela é uma necessidade, né, Luiz? Mas, Otávio, veja, mesmo com uma impressora matricial, em 2020, o mercado ainda operava. O mercado ainda era rentável, pelo que o André falou. Muito é feito por pessoas. Sim. E o maior desafio em qualquer, pelo menos para o nosso negócio, que é familiar, é você conseguir mostrar para essas pessoas que existe uma forma diferente, uma forma mais eficiente de se trabalhar. Então, um pouco na dor, eu fui aprendendo que como a gente lidera isso nesses ambientes familiares, é você não impor a mudança. É você mostrar a mudança, você tirar um véu da sua operação e mostrar que existem formas melhores, que outros concorrentes conseguem trabalhar de forma melhor e definir metas claras. Os teus próprios funcionários, eles vão começar sendo capacitados a trazer essas soluções para você sem a necessidade de você ter que ir lá e implementar. Sensacional. E assim, na verdade, sem as pessoas, o processo não adianta ter tecnologia. Não adianta transformar digitalmente nenhuma empresa se não tem quem opere, se as pessoas não se engajam, né? A gente vê, estamos no Expo Super, né? O que a gente tem de tecnologias,
ofertadas aqui na Expo Super, de CRM, de BI, de sistemas, de software, de ERP, de tudo que existe, né, é gigantesco. Sim. Mas nem tudo isso é aplicável ao negócio, ao seu negócio, né? Os negócios são muito particulares, são muito específicos, né? Eu acho muito interessante essa característica familiar do varejo alimentar, dos supermercados, justamente por isso. Cada empresa é uma empresa. Não existe fórmula mágica, né? E eu acho que isso é um ponto interessante, né, André? A transformação digital não é uma receita de bolo, né? Você tem que analisar cada tipo de empresa. Exato. Talvez acrescentando a lista de erros, um outro é simplesmente pular logo, implementar o que a gente acha que é o certo, ou que o nosso competidor está implementando, ou que, não sei, algum consultor externo nos veio dizer para fazer porque queria nos vender uma ferramenta. Não. O primeiro grande passo é fazer um diagnóstico, ver aonde estão as áreas de oportunidade. E as áreas de oportunidade, de novo, pela lei de Pareto, né, 20% de nossas iniciativas acabam tendo 80% do impacto. A gente tem que mapear e começar por aquelas 20%. Por quê? Porque, inclusive, senão a gente gera até quase uma resistência por parte de equipes que vêm, né, de um dia para outro, tudo transformado, ou gera uma falta de foco, muitas iniciativas ao mesmo tempo. Então, o que é prioridade hoje no digital? É o e-commerce, é o CRM, são os dados, ou a inteligência artificial, mas escolher um pouco o que mais faz sentido para a gente e aí começar por aí. Escalar se funciona e deixar ao lado se não funciona, igual um cientista experimentando em laboratório. Muito bom, muito bom. Esse episódio é um episódio mais rápido, né? Estamos aqui na iminência da palestra do André. A gente vai ter muito mais conteúdo aí disponível também. Mas eu queria, como uma última mensagem final e recomendação, uma dica, André. Como começar? O que fazer nessa transformação digital? E já deixando sua mensagem final. Perfeito. Eu começaria, não vou dizer de onde, mas como. Que é começar pequeno. Muitas vezes a gente tentando querer transformar as coisas de um dia para outro, ou trazendo muita inovação porque a gente se sente que está atrás. Mas, na verdade, começar pequeno é o melhor jeito, porque é uma forma de validar internamente se o que a gente está fazendo funciona ou menos. Um CRM, você pode começar com uma base minúscula de clientes, e uma vez que você implementou e consolidou uma régua que acaba melhorando a conversão, você pode escalá-lo para o resto das pessoas. Em vez do que simplesmente logo de cara implementar uma régua de CRM e aí você manda para todo mundo, no começo não está ajustada e em vez de melhorar, piora a conversão. Então comece pequeno, faça experimentos e se dê o luxo de errar. Porque diante dessa grande incerteza do que vai funcionar para a gente ou menos, se a gente tiver medo de que todo erro é ruim, a gente nem vai começar. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Né? Exatamente, né? Muito bom. Luiz, e qual que seria a sua mensagem final dessa experiência sua, de vários tipos de empresas, de uma empresa que você fez uma transformação digital acontecer? Qual que é a dica para outras empresas? O que você achou que foi mais importante nisso? Já deixando também sua mensagem final. Nunca vá atrás de uma tecnologia achando que ela vai substituir pessoas, tá? Monta o seu processo, desenhe o seu processo e avalie qual tecnologia faz sentido para você otimizar aquele processo. Muita gente vai ao mercado, busca soluções, são convencidos pelo vendedor, implementam e como não tem o processo mapeado internamente, não consegue nem usar a informação que tá vindo. Então, assim, faça o básico bem feito antes, mapeia, avalie as suas necessidades e aí sim, busca a solução que vá realmente ser eficiente para o teu negócio. Um passo de cada vez. Um passinho de cada vez. Show de bola. Então, ficamos aqui com esse episódio da Cards Podcast, nesse que nós tivemos o prazer de ter André Iori, nosso grande palestrante, que está na Expo Super 2024, e Luiz Guilherme, diretor dos supermercados Miatã e vice-presidente regional da Cards. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nisso que é uma aula, né? Cada episódio desse podcast a gente se engrandece. E podcasters tem isso, né, André? A gente aprende o tempo todo. É bom demais. Muito bom. Então fiquem conosco, acompanhem todos os nossos episódios, estão disponíveis no YouTube oficial da Cards e nas nossas redes sociais. Sigam, compartilhem para todo mundo ter um pouquinho de noção do que a gente está transformando digitalmente esse setor de supermercados, né, Iori? Muita coisa vindo. Muito obrigado, um grande abraço.